Agora a gente vai falar um pouquinho sobre digestão intracelular. Lembra que intra significa dentro, então digestão intracelular é a digestão que ocorre dentro das células. Por que essa digestão ela é importante, né? Então, às vezes você tem substâncias químicas, moléculas grandes, como grandes carboidratos, as proteínas, lipídios, moléculas que são importantes para aquela célula, mas que em algum momento elas podem passar a não ser mais. E aí elas devem ser quebradas para que os componentes químicos dessas substâncias possam ser usados para outras coisas. Compor outras moléculas, participar de reações químicas, compor alguma organela, alguma estrutura da célula. Então a digestão intracelular ela sempre vai acontecer. Essa digestão intracelular ela depende então, claro, de enzimas digestivas. Lembrando que enzimas são proteínas, então a informação, a receita de como essas proteínas são construídas está aqui no DNA. Então, se você já viu a aula de secreção celular, você sabe, você já lembra que a receitinha para a produção da proteína está aqui no DNA. A partir do DNA, a gente tem a construção do RNA, que copia essa receita. Esse RNA sai do núcleo da célula e se liga a algum ribossomo. Ou ribossomos que estão soltos dentro da célula, ou ribossomos que estão grudados à carioteca, a membrana que envolve o núcleo, ou ribossomos que estão no retículo endoplasmático rugoso, que está logo ao lado do núcleo também. O RNA vai ser lido pelo ribossomo e o ribossomo constrói a proteína. Nesse caso, a proteína que a gente está construindo é uma enzima digestiva. Só que são várias enzimas digestivas, né? Elas são específicas, então tem enzimas digestivas para quebrar determinados tipos de carboidratos, outras enzimas digestivas para quebrar lipídios, outras enzimas digestivas para quebrar proteínas. As enzimas digestivas são bem variadas. Então eu vou construir várias enzimas digestivas, elas vão ser transportadas até o complexo Golgiense, de novo o complexo Golgiense entra na história, não mais pensando em secreção, e essas enzimas digestivas vão se acumulando dentro do complexo Golgiense e elas vão ser empacotadas, elas vão ser guardadas dentro de uma vesícula, uma bolha que brota aqui do complexo Golgiense. Isso daqui não é a vesícula de secreção que a gente viu anteriormente, porque essa vesícula não vai se aproximar da membrana e jogar todas essas enzimas digestivas para fora da célula. Essa vesícula vai ficar aqui dentro da célula, guardando todas essas enzimas digestivas que a célula soube produzir, que a célula sabe produzir, que está lá no DNA dela como é que faz, e vai ficar guardando algum tipo de digestão ser necessária. Então, de repente, o carboidrato não é mais necessário, algum tipo de substância, até uma organela, alguma estrutura da própria célula não é mais necessária, pode ser então digerido. As enzimas digestivas vão então atacar essa estrutura para quebrá-la. Essa vesícula, na verdade, ela é, digamos assim, promovida para uma organela, né? Uma organela porque o lisossomo, que é o nome dessa estrutura, armazena todas as enzimas digestivas. Então, é a organela a estrutura responsável por toda a digestão intracelular. Qualquer coisa que deva ser digerida vai ter, então, que passar pelos lisossomos. Então, o lisossomo é a organela responsável pela digestão intracelular e é uma organela produzida por uma outra organela, o complexo Golgiense. Então, o complexo Golgiense tem essa função. Além da secreção celular que a gente já conversou, também tem a função de gerar os lisossomos. Desenhei só um lisossomo aqui para ficar mais fácil de visualizar, mas na verdade são vários lisossomos que são produzidos, né, quando há necessidade da digestão, e eles ficam aqui soltos, espalhados na célula, esperando a necessidade de serem utilizados. Quando que eles vão ser necessários? Então, a gente tem que lembrar que grandes moléculas podem entrar na célula através de fagocitose ou pinocitose. Imagina, então, que eu tenho aqui a membrana dessa célula, e essa célula pode, por exemplo, realizar a fagocitose. Fagocitose, os pseudópodes abraçam a supermolécula, né, a grande partícula de alimento, abraçam essa partícula e puxam para dentro. Então, os pseudópodes abraçaram essa partícula de alimento e agora ela ficou presa dentro da célula. Essa vesícula formada a gente dá o nome de fagossomo. Quando entra por pinocitose, lembra que a célula não sabe fazer o pseudópode. Ela vai conseguir realizar uma invaginação da sua membrana. A membrana vai um pouquinho para dentro da célula, o alimento se acumula nessa invaginação, aos poucos a invaginação vai fechando e aprisiona esse alimento dentro da célula, essas grandes moléculas dentro da célula. E aí a gente chama essa vesícula de pinossomo. Então, agora a gente tem lisossomos cheios de enzimas digestivas para realizar a digestão intracelular e a gente tem vesículas cheias de alimento para ser digerido, carboidratos, proteínas, lipídios.
tudo que essa célula precisa para continuar funcionando. Então, nada mais acontece do que os lisossomos invadirem esses fagossomos, os lisossomos começam a invadir o pinossomo e as enzimas digestivas, então, agora, se misturam com o alimento que estava dentro dessas vesículas. Quando o fagossomo se mistura com lisossomos, a gente forma um vacúolo digestivo. Uma vesícula onde lá dentro tem o alimento que será digerido, as grandes moléculas, com as enzimas digestivas já em contato direto para realizar o processo de digestão. Quando o pinossomo se mistura com os lisossomos, a mesma coisa, o material que entrou por pinocitose em contato direto com as enzimas digestivas. Aí as enzimas digestivas vão fazer o trabalho delas, digerir, quebrar proteínas, quebrar carboidratos, quebrar essas moléculas orgânicas, quebrar tudo que elas souberem quebrar, para que a célula já vá absorvendo os nutrientes, vá pegando nitrogênio, um fósforo, um sal mineral, qualquer coisa que vá saindo dessa digestão para usar em outras reações químicas, já para usar para construir outras estruturas dentro dela. Esse vacúolo digestivo, então, é onde a digestão está acontecendo. Por vezes, sobra alguma coisa aqui dentro que a célula não sabe digerir, que não tem enzima digestiva adequada para fazer essa digestão. Então, às vezes, sobra algum carboidrato que a célula não sabe quebrar, sobra alguma proteína que ela não vai conseguir quebrar, então não vai conseguir usar para nada. Se sobrar alguma coisa dentro do vacúolo digestivo, o vacúolo vai se aproximar da membrana plasmática, se misturar com ela e jogar tudo que sobrou dentro dele para fora da célula. É lixo que está sendo jogado para fora da célula. A célula não ia conseguir aproveitar esse material, não tinha enzima digestiva para quebrar esse material. Então, ela se aproxima, o vacúolo se aproxima e joga tudo que tem dentro dele para fora. Esse é o processo de excreção, transporte de massa bem importante. Excreção também pode ser chamado de plasmocitose. Então, você tem que ficar esperto nos dois nomes. Essa digestão que eu acabei de te mostrar é a digestão de alguma coisa que entrou na célula, né? Ou por fagocitose ou por pinocitose. A gente chama isso de digestão heterofágica, alguma coisa de fora, alguma coisa diferente que entrou na célula que vai servir de alimento para ela. Mas muitas vezes, algumas estruturas da própria célula acabam sendo destruídas, acabam sendo digeridas também. Coloquei um exemplo aqui. Então, de repente, eu tenho aqui, ó, desenhei uma mitocôndria, lembra de respiração celular aeróbia. De repente, num determinado momento, a célula acaba gerando várias mitocôndrias porque ela está realizando um grande gasto de energia e precisa de muita respiração celular. Mas num próximo momento, talvez esse gasto de energia já não seja mais tão necessário. E aí ficaram várias e várias mitocôndrias ali sem tanta utilidade. Então, o que a célula vai fazer? Vai deixar lá essas mitocôndrias gerando energia mesmo sem precisar? Claro que não. Então, essas mitocôndrias aí que de repente num determinado momento não são mais necessárias, elas podem ser digeridas. Então, elas são envolvidas por uma membrana, o lisossomo ataca essas mitocôndrias, faz a digestão e os componentes químicos que formavam a mitocôndria agora podem ser usados para a formação de outras organelas, de outras estruturas ou até para alguma reação química qualquer que a célula esteja precisando. Mitocôndria é só um exemplo, podia ser com qualquer outra estrutura, uma vesícula, qualquer outra organela que não seja mais necessária naquele momento para a célula. Então, ela otimiza, né, o espaço, não vai deixar lá a célula cheia de coisa que ela não está usando. Não está usando, consegue destruir e, se precisar, constrói de novo depois. Pode chegar ao extremo. Existe a digestão autofágica total, né? Isso aqui é uma autofagia, ela está digerindo alguma coisa que é dela, mas pode ter uma autofagia total que a gente chama de apoptose ou de suicídio celular. A célula pode acabar se matando mesmo. Isso acontece em alguns casos, e nesses casos os lisossomos que estão dentro da célula, guardando as enzimas digestivas, eles se rompem, né? A membrana é destruída e as enzimas digestivas se espalham pelo interior da célula, digerindo tudo o que elas encontrarem. Todas as organelas, vesículas, vacúolo, membrana plasmática, núcleo, DNA, tudo vai ser quebrado e as células vizinhas vão absorvendo esses nutrientes para manter as suas funções. Em alguns casos, como a reconstituição de tecido ósseo, quando você quebra um osso, o retornar, né, ao tamanho natural do útero depois de uma gravidez, células a mais têm que ser destruídas para que esse útero volte aproximadamente ao seu tamanho natural. Então, em algumas situações, células devem ser destruídas. Elas recebem essas informações
químicas através das suas células vizinhas e acabam literalmente cometendo suicídio celular, apoptose, rompendo os lisossomos. Então existe digestão heterofágica, quando vem algo de fora para ser digerido, e existe a digestão autofágica. Se sobrar alguma coisa, nos dois casos a excreção vai acontecer, a liberação dessas substâncias inúteis para fora da célula vai acontecer. E aí a gente vai, nas próximas aulas, falar de algumas outras organelas mais importantes com relação a algumas reações químicas para fechar esse tema inicial de biologia celular, para fechar essa parte mais introdutória com relação às células, né? A gente está investigando aos poucos as organelas, né, e as suas funções, as organelas principais. Então a gente tem mais algumas estruturas para analisar, mas sem mais relacionar com esse transporte passivo, ativo ou transporte de massa, como a gente estava fazendo. Então, presta atenção nos próximos vídeos.